Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo On. Eu sou Alisson Lisboa e hoje estou com uma presença incrível aqui. Não sei como é que ela conseguiu a agenda para estar comigo aqui hoje, para a gente bater esse papo sobre inovação, transformação digital, negócios e tudo que interessa aí ao empreendedor, ao dono de startup, pessoas que querem entender um pouco essa mudança no mundo. Janaína Bering, especialista em inovação, ela trabalha hoje na Fundep, né? Trabalha na parte de captação de recursos, ela vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai debater vários temas, como eu disse. Ela tem um amplo conhecimento, já tem trabalhos em startups, tem um mestrado na área de inovação e também está fazendo agora um doutorado na UFMG, minha colega lá, né, Janaína? Obrigado pela sua presença aqui, eu queria te agradecer muito. Esse papo de alto nível que a gente vai ter aqui é exatamente para tentar desmistificar um pouco, né? Tantos conceitos que tem, o seu currículo é muito grande, a gente não consegue entender como que você dá conta de tudo isso. Eu queria que você, então, inicialmente, falasse um pouco, né, como é que está o seu momento hoje profissional, qual que é o seu histórico e por que você está desenvolvendo ações na inovação. Olá a todos, para mim é um prazer enorme estar aqui com você, querido, é por isso que eu sempre consigo tempo para meus amigos para falar dessa temática que é a minha grande missão de vida. Eu entendi que a gente precisa deixar um mundo melhor do que o que nós recebemos e eu acredito que isso se dá levando ciência para o mercado. E é com essa missão que eu tenho me alinhado e dedicado toda a minha carreira nos últimos 22 anos, que eu completo agora, trabalhando com projetos inovadores. Bem, eu sou engenheira de formação em Viçosa, fiz mestrado em Ciência e Tecnologia, especialização em Estatística em Projetos e Inovação, e agora doutoranda em Inovação, cada vez mais tentando me especializar, trazer um conteúdo de qualidade, trazendo uma justificativa científica para aqueles projetos que eu já tenho atuado na prática. Eu tenho atuado em projetos ao longo desses 22 anos que, de alguma forma, promovam o desenvolvimento econômico pautados pela inovação. Sejam esforços públicos, privados, tentando, de alguma forma, promover esse desenvolvimento e, principalmente, que a inovação aberta seja um caminho para que as empresas entendam que não precisa só utilizar recursos próprios, mas que podem também somar a recursos de outras empresas no formato de competição, a recursos de startups e até mesmo as parcerias com as universidades e os centros de pesquisa. Legal demais. E você, Janaína, trabalha em 3 frentes, ou pelo menos entre várias, mas as que têm mais destaque seriam na área da saúde, agronegócio e também na área de automobilismo, né? Automobilística, né? Essa área ligada à mobilidade. Queria que você contasse um pouco pra gente, porque a gente tem sempre essa história, né? De que desde quando eu nasci, a gente sempre ouviu o Brasil é o país do futuro, a gente vai conseguir um dia chegar na frente, aí vem inteligência artificial, a gente fica para trás porque a gente não tem uma base, aí chega essa eletrificação, né, da mobilidade, com os carros elétricos vindos da China para cá, e você está à frente de um negócio exatamente sobre mobilidade. Queria que você contasse um pouco se é a vez do Brasil nesta área da mobilidade ou se a gente, mais uma vez, vai ficar para trás e falar assim, ainda seremos o país do futuro. Então, eu tenho a cada período, né, a gente define uma direção, um foco para atuar, porque mais do que em um projeto específico, temos tentado atuar, eu e minha equipe, em projetos estruturantes, principalmente tentando induzir políticas públicas, o que demanda uma certa dedicação, processo de criação de projetos de lei, atuando junto a vários stakeholders desse ecossistema, e por isso nós decidimos alguns focos específicos e que às vezes a gente trabalha 4, 5 anos até isso se tornar uma grande política no nível nacional. Então, nos últimos 5 anos, temos atuado focados nas questões da mobilidade sustentável, entendemos nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, que o futuro do Brasil não será não será elétrico, mas será eclético, por uma decisão estratégica do governo federal e baseado nas peculiaridades que nós temos aqui no nosso país. Temos uma matriz energética que já é muito limpa, se comparada com outros países, principalmente asiáticos e europeus, e o Brasil decidiu que vai investir em múltiplas rotas tecnológicas. Então, nós temos principalmente as questões de veículos híbridos que se utilizam de fontes de propulsão utilizando biomassa, biocombustíveis como etanol, hidrogênio verde também, há muitos investimentos sendo realizados aqui nesse momento, além de outras formas que inclui também a eletrificação. Você acha que essa é uma tendência global ou isso é pioneirismo no Brasil, ou seja, trabalhar
trabalhar com várias frentes, não ficar especificamente com o carro elétrico, no padrão elétrico. O que nós temos percebido é que alguns países, o Japão, por exemplo, decidiu que o hidrogênio verde seria a sua grande matriz energética no que diz respeito à transição, né, para a mobilidade sustentável. A China focou muito na questão do veículo elétrico. A própria Europa e os Estados Unidos também inicialmente focou no elétrico. E o Brasil, de forma pioneira, tem investido nessas múltiplas rotas tecnológicas, até aproveitando muito do investimento que já foi realizado, principalmente no etanol. É uma grande competência que nós temos aqui no país, e o que nós temos de grande força é justamente as múltiplas rotas, porque não há uma bala de prata para todos os modais. Então, se nós falamos de veículos pesados, para o agronegócio, os veículos leves, né, ou que são os veículos de transporte, né, os carros, ou os levíssimos e última milha, cada um deles pode ser que exista um modal que é mais apropriado, principalmente num país de extensões continentais. Então, nós de fato estamos sendo pioneiros no que diz respeito às múltiplas rotas tecnológicas, o que traz desafios e oportunidades nesse processo. A gente vem sofrendo ganhos exponenciais nas áreas de inovação, principalmente pela redução do custo de produção e o ganho muito significativo da eficiência, né? Então, é cada vez mais barato se pesquisar. Você vem de uma pesquisa na SafeTest que trabalhou o que seria impossível do ponto de vista financeiro sei lá, algumas décadas atrás. Isso se torna possível, tangível, não só para pesquisadores como você, mas também para um grande número de novos pesquisadores que não têm recurso ou países que não têm recurso, né? Eu queria entender um pouco, Janaína, como é que é essa capilarização da inovação no sentido de acesso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem mais acesso, saindo um pouco das grandes universidades, que tem verba para comprar equipamentos, para testar e etc., a gente vê muito isso lá no doutorado, né? Pequenos empreendedores ou curiosos também vão ter acesso a coisas do tipo sequenciamento de DNA, coisas que são perigosas, até espalhamento de vírus, como a gente viu, por exemplo, da Covid, não se sabe o surgimento, mas é possível que novos vírus saiam de laboratórios domésticos, né? Esse acesso à inovação por pequenos, sem regulamentação rígida, ela é um perigo para a sociedade, ou você acha que ela é um acesso para que as pessoas pesquisem e descubram, por exemplo, cura de novas doenças? Eu acredito que toda inovação, todo desenvolvimento de tecnologia, quando a gente pensa, por exemplo, no que foi feito a partir, né, quando foram desenvolvidas tecnologias que originaram da bomba atômica, né, então acho que cada tecnologia, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Então, acho que depende muito de quem está se utilizando daquela tecnologia, das oportunidades que ela tem, né, qual é a intenção daquela pessoa. Então, acho que o importante é que nós tenhamos, de fato, acesso a essa tecnologia para que a gente possa avançar em termos de nação, né, para que nós possamos ter uma soberania nacional no que diz respeito ao suprimento das nossas demandas tecnológicas e também a possibilidade de gerar soluções para outros países. Então, eu não acredito que a gente deva eliminar o acesso à possibilidade, né, de desenvolvimento de soluções, porque tem algumas poucas pessoas que podem se utilizar de uma forma equivocada dessa tecnologia. Então, acredito que o país, né, o próprio Brasil, nos últimos anos, tem investido cada vez mais em soluções, tem disponibilizado recursos e principalmente para aquelas instituições que têm uma seriedade no desenvolvimento. Então, nós temos previsto, por exemplo, para os próximos 5 anos, algo em torno de 400 bilhões para serem investidos em projetos inovadores. 400 bilhões. Só que esses projetos, não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Existe todo um critério, né, para a liberação desse recurso. Aí que eu queria perguntar, né, porque a gente conhece um pouco do mercado, do ecossistema, o famoso ecossistema de inovação, né, todo mundo fala muito nisso, tem muito evento acontecendo, milhares e milhares, e a gente acha que eu percebo que é muito difícil acessar determinadas linhas de financiamento, não sei se é por questão de burocracia ou falta de conhecimento, para que eu possa, eu tenho uma ideia para onde eu vou, aí você acaba indo para um seed que tem um investimento muito baixo, e você acaba desistindo do projeto, cai no Vale da Morte, lá como 90 e tantos % das startups. Como é que você poderia dar de maneira bem didática, assim, Janaína, como é que a pessoa fala assim, eu tenho uma ideia, eu quero pegar essa ideia, eu quero transformar num grande negócio. Onde eu vou
onde que tem dinheiro e onde que tem gente para me ajudar, porque dinheiro não resolve tudo, né? Sim, eu acho que a gente está num momento onde tem um ambiente muito acolhedor para quem está começando a desenvolver seus negócios, né? Eu empreendo há 35 anos. Na época, quando eu criei meu primeiro negócio, não existia absolutamente nada. O ambiente era inóspito, eu tinha pouquíssimos recursos financeiros, com 11 anos na época, né? Muito pouca capacidade, inclusive empreendedora, só tinha a vontade e a necessidade de empreender. Então, acho que nesse ambiente acolhedor, fértil, onde nós temos de incubadoras, aceleradoras, fundos de investimento, tudo isso propicia que a pessoa consiga evoluir e diminuir as chances de insucesso num determinado negócio. Então, todas as pessoas que me procuram, quando estão criando um negócio, acho que a primeira coisa é entender onde eu estou, onde eu quero chegar. Qual que é o estágio de desenvolvimento do meu negócio? Que problema real eu resolvo? Porque tem muitas pessoas também que dentro de um formato de technology push, né, eu desenvolvo uma solução e quero que o mercado adquira, né, absorva aquela solução, o seu custo de colocar essa solução no mercado ele é infinitamente maior do que se você desenvolve uma solução para um problema que é real. Então, a pessoa já vai estar demandando aquele produto, aquela solução que você desenvolveu. Então, no momento em que você resolve um problema real, conhece muito bem do seu negócio e sabe onde está e onde você quer chegar, você pode trilhar um caminho que está cada vez, como eu disse, mais propício, um ambiente que é acolhedor para que você possa ir evoluindo esse negócio. Muitas vezes o que você precisa é participar de um programa de aceleração onde vão te ajudar a construir a estrutura do seu negócio. Montar o canvas, o plano de negócio, entender quem são seus parceiros-chave, que tipo de recurso que você precisa, qual que é a infraestrutura necessária para o seu negócio evoluir, a sua equipe está pronta, precisa trazer algum sócio, né, ou algum outro parceiro estratégico, enfim. Então, a partir do momento que você passou por essa etapa, daí a importância de um programa de aceleração, por exemplo, como o próprio CID que você citou, que num primeiro momento parece que é um recurso pequeno, mas mais do que recurso financeiro, ele te dá as bases para o seu negócio se estruturar. Então, aquele recurso ele é suficiente para que você possa ir para um segundo nível e alçar novos voos, por exemplo, buscando recursos sejam reembolsáveis, não reembolsáveis, para você evoluir no seu negócio. Para que aí você possa, então, trilhando, né, outros caminhos posteriores para poder avançar. Porque eu costumo brincar que, às vezes, a pessoa vai buscar um determinado recurso muito incipiente, né, num grau muito early stage daquele seu negócio. Muito na ideia ali. Muito na ideia, e às vezes começa a desenvolver um aplicativo sem necessariamente testar se realmente existe um problema, se aquela solução que você está ofertando, ela é suficiente para resolver o problema que o mercado possui, e aí você vai só potencializar algo que não vai ter potencial de mercado, né? Porque aí vem muito da questão da proposta de valor também, né? O que a gente observa, por exemplo, dando aula de empreendedorismo, quando a gente fala assim, vamos pensar a solução de um problema real, a gente geralmente pega as ODS da ONU, e aí os meninos dão uma famosa golgada e falam assim, isso já tem. E aí acabam desistindo, muito pensando nessa questão, né? Tudo que a gente pensa, alguém já está fazendo. De fato, tudo que você pensa, alguém já está fazendo. Pode ser de uma maneira analógica, primitiva, cara, né? Mas está todo mundo fazendo alguma coisa, né? A ideia é você conseguir construir uma proposta de valor que seja única, que seja melhor do que aquela que está sendo, que já está em trânsito, né? Aquele famoso oceano azul, né? Que a gente fala, é cada vez mais difícil de encontrar, né? Como é que você consegue, Janaína, identificar? Você também tem um radar muito grande você deve ouvir muitas startups, muita gente querendo uma mãozinha, né? Como é que você consegue sentir o faro para ver se aqui tem inovação, esse pessoal aqui vai fazer uma coisa de sucesso, isso vai escalar? Quais são os elementos que você enxerga no projeto ou no empreendedor que fazem com que você levante uma anteninha e fale assim, peraí que eu vou te conectar um cara aqui, vou te conectar uma mulher aqui, porque eu acho que tem algo aí. Primeiro que eu não acredito que você vai criar um negócio totalmente disruptivo sentando na cadeira e começando a pensar e fazer brainstorming para poder simplesmente ter aquela ideia brilhante que vai lançar um negócio de $1 bilhão, né? Então, eu não acredito nesse formato de cocriação. Eu acredito muito no formato onde você identifica um problema, esse problema, ele se alinha com a sua competência e capacidade de resolvê-lo, e muitas vezes você não vai necessariamente ser originador daquela ideia brilhante que vai gerar um determinado negócio que vai ter êxito. Então, por exemplo, a própria SafeTest que você citou, a partir de uma solução que tinha sido desenvolvida na universidade, eu fiz o licenciamento da tecnologia, junto com um outro parceiro, criamos um negócio
E esse negócio, então, foi que originou a SafeTest como uma aplicação definida para resolver um problema real. E que no momento em que a pandemia, né, do Covid se alastrou e nós tínhamos a necessidade de desenvolver uma solução que fosse com alta assertividade, com um custo baixo e que a gente pudesse replicar isso em escala para atender a demanda, a gente transformou isso e atraiu a atenção para um fundo de investimento. Então, acredito que é possível que a pessoa às vezes pode identificar determinadas soluções que outra pessoa desenvolveu e que ela pode se aliar, né, a essa pessoa para poder, com a sua competência, lançar o produto. Quando uma pessoa me procura para captar um determinado recurso, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico do estágio de desenvolvimento daquela tecnologia ou daquela empresa, para entender exatamente, a partir do estágio de desenvolvimento, que tipo de recurso que pode ser mais aderente, se a pessoa tem já dentro da empresa capacidade de oferecer contrapartidas, sejam econômicas ou financeiras, se ela tem capacidade e capilaridade de executar esse projeto. Muitas vezes a pessoa acha que inventou a roda e que aquela é a melhor solução para todos os problemas do mundo. Mas com poucas perguntas você já consegue saber que, de fato, é mais invenção do que inovação, né? Tem um livro do Jeff Davis que ele fala assim, tudo que você fizer, o Google vai fazer melhor. Não adianta. Hoje nem tanto, né? Porque o Google não tá tão inovador quanto era há 20 anos. Mas a questão toda, Jana, que eu penso assim, quando você traz essas reflexões, é que parece que tem muito dinheiro na mesa, e tem muita gente muito mais preocupada em ver esse dinheiro na mesa do que efetivamente resolver problemas reais. Em um mundo em que os problemas surgem, novos problemas surgem, antes mesmo de ler regulamentação, leis e etc. Ou seja, você não dá para esperar a ANAC aprovar o drone para você subir um drone, né? Depois Você sobe o drone, aí para o aeroporto, pessoal, tem que regulamentar, né? É sempre assim, a inovação vai sempre vir antes da regulamentação, vai vir sempre antes do dinheiro, antes do recurso, antes do parlamento, que você quer entender o que está acontecendo? Não necessariamente, né? Grande parte das vezes, sim, como a gente tem, por exemplo, no Brasil ainda não tem uma política nacional de mobilidade sustentável. E a questão da descarbonização é urgente, mas ela começa a ser construída com os stakeholders necessários, que vão desde a questão de infraestrutura, da capacitação de mão de obra, do tipo de tecnologia de propulsão que vai ser desenvolvida, enfim. Então, tem algumas áreas que, de fato, vão sendo regulamentadas à medida que a necessidade de desenvolvimento da solução surge. A própria questão da transformação digital, a inteligência artificial e suas diversas aplicações. Então, é um processo em que todos estamos aprendendo juntos, dentro dessa onda, né, da inovação que nós estamos vivendo agora, que tem uma grande revolução tecnológica acontecendo, possivelmente IA é a responsável. Então, o que eu vejo é que a gente precisa olhar um pouco o meio copo cheio, que nós já temos na mesa. Você é uma otimista, né? Eu sou uma otimista sempre, né? Então, assim, dentro desse recurso que eu comentei, dos 400 bilhões, muito desse recurso, de fato, não será acessado. E por questões muito simples. Primeiro, que muitas empresas não sabem que ele existe. Segundo, não sabem como acessá-lo. E terceiro, quando descobrem, muitas nem leem o edital e já começam a buscar a submissão daquele recurso. Então, às vezes, é preciso ler. As pessoas estão desabituadas a ler um edital por preguiça, porque às vezes o edital tem 30, 50, 100 páginas. Põe o ChatGPT para ler, né? Às vezes facilita, né? Pode auxiliar, mas você ainda precisa né, de uma inteligência até para identificar o que você vai perguntar, né, para o ChatGPT. Então, acho que tem essa possibilidade de as pessoas debruçarem um pouco mais, ou sozinhas com suas equipes, ou contando com pessoas e consultorias que apoiam, né? Parte do trabalho que eu desenvolvo é nesse sentido, de traduzir o edital, traduzir o que a solução oferece e fazer esse matchmaking para preenchimento desses formulários e buscar os recursos. Então, o recurso existe, está na mesa, o que nós precisamos são de projetos com qualidade que resolvam problemas reais para poder acessar esses recursos. Legal. Janaína, e quando a oportunidade vai embora? Eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo de Minas, na época que o Hyperloop veio para Belo Horizonte, teve uma festa gigante lá, né, em Contagem, perto da Leroy Merlin ali e tal, teve um túnel que você entrava, chegou um cara lá falando do Hyperloop, que era um trem-bala que viajava na velocidade do som, 1.280 km por hora. A gente ia sair daqui em 28 minutos, estava tomando um chopp lá no Rio de Janeiro, né? E pedia 17 milhões de reais, o governo não deu, ele foi embora, foi... Toulouse. Toulouse, Dubai e outros lugares. Foi para outros lugares. Primeiro, por que essas oportunidades, quando chegam, a gente não abraça, do ponto de vista governamental?
e por que é tão difícil conseguir um recurso que é tão pequeno. Você está falando de bilhões aí, nós estamos falando na época, né, 17 milhões, mesmo que se fosse de dólar, isso para o governo não é nada, né? E por que a gente deixa essas oportunidades saírem entre os dedos se a gente pode inovar e sempre sair dessa síndrome do vira-lata que a gente tem, né? Em especial Minas Gerais, mas acho que o Brasil todo, né? Ah, não, a tecnologia tem que vir de fora, né? Eu acredito primeiro que nós temos aqui muito capital intelectual, muita capacidade de gerar soluções e, sim, ter uma soberania nacional no que diz respeito à resolução dos nossos próprios problemas e também de problemas que são globais. Então, né, só fazendo esse disclaimer, assim, que eu de fato acredito na nossa capacidade de geração, tanto que nós somos grandes exportadores, né, de cérebros para fora, para atender a muitas das demandas que hoje são desenvolvidas de Israel aos Estados Unidos. A gente tem muito pesquisador brasileiro trabalhando em soluções. Eu acredito que uma grande deficiência que nós temos aqui no Brasil é a carência de uma política de Estado. Uma política de Estado de longo prazo, perene, e não uma política de governo que é interrompida a cada 4 anos. Porque no momento em que nós temos uma perenização dessa política, estratégias de longo prazo como essa, onde vai ter que ser aportado um determinado recurso dentro de uma estratégia maior, que tem essa visão de que esse investimento não é só um custo, mas é um investimento de fato que vai propiciar outros ganhos, que são aspectos que também paralelos ao desenvolvimento da tecnologia em si. Eu acho que a gente tem maiores possibilidades de manter essas tecnologias em desenvolvimento aqui no Brasil, né? Então, acho que a visão de médio e longo prazo pode ser um grande diferencial para abraçar tecnologias mais disruptivas como essa. Muito legal. Jana, tem uma pesquisadora da Europa, chama José Van Dijk, não sei se você conhece, ela fala sobre a plataformização das infraestruturas e uma crítica muito grande das Big Techs, que elas conseguem ter mais força e dinheiro, muitas vezes, do que o Estado para construir infraestrutura para que a gente possa utilizá-los, né? Como acesso à internet, vigilância, a própria carro elétrico nos Estados Unidos, que eles estão colocando fibra ótica para poder o carro na tela azul, né, no meio da estrada, né? E ela é uma grande crítica dessa não é aquela, é uma espécie de terceirização, assim, sabe? O governo não faz, você falou de Estado agora, dessa política, deixa para as Big Techs fazerem as coisas, vamos fazer um circuito de câmeras na cidade, mas uma empresa que vai fazer, né? Como é que fica isso na sua visão, essa liberdade que você dá para as empresas de tecnologia contra essas regulamentações e contra essa segurança que é o que nos resta ainda, que é o Estado tendo protagonismo no que se refere à segurança, privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, né? O que você pensa sobre isso? A gente está vivendo justamente esse dilema nesse momento no que diz respeito à infraestrutura de recarga para os carros elétricos, né? Quem será o responsável por criar uma grande infraestrutura de recarga que viabilize ter, né, uma malha verde significativa para que a gente possa fazer abastecimento, com isso gerar mais consumo e possibilidade de compras dos veículos, que diminui o preço, enfim. Então, todo esse ciclo que é virtuoso girar, né? Precisa girar. Então, mas eu acredito que não é a resposta. Eu acredito que nós temos que ter cofinanciamento em todos os níveis de desenvolvimento de tecnologia para qualquer segmento, do agronegócio à questão de segurança. Eu acredito que a gente tem que ter um cofinanciamento. Parte do desenvolvimento deve ser financiado, e principalmente as questões regulatórias têm que ficar a cargo do grande orquestrador, que é o governo, e principalmente, né, além das questões regulatórias, as questões de segurança, mas o desenvolvimento de tecnologia, ele tem que ser compartilhado. Aquela parte que tem maior risco tecnológico e que, de fato, as empresas são mais aversas a correr aquele risco, porque o grande objetivo da empresa acaba sendo o lucro, né? Ela precisa visar a diminuição desse risco que ela tem, além do risco de negócio, do risco tecnológico. Então, essa parte de maior risco tecnológico deveria ficar a cargo do governo. Como acontece na maioria dos países que se desenvolveram e que hoje são protagonistas, né, no desenvolvimento de soluções. E a outra parte, quando já está mais na fase do go-to-market ali, que é quando a solução já está em vias de ser lançada, por que não a empresa ou as empresas competirem para desenvolver soluções que vão atender a toda uma cadeia produtiva, que é um pouco do que está acontecendo com o Rota 2030, né, que agora chama-se Programa Mover para a cadeia automotiva. Então, o governo, ele permitiu uma renúncia fiscal,
onde essa renúncia vai para um fundo. Esse fundo, falando de forma bem simplista, né, o que é o programa, mas esse fundo permite, então, que possa haver desenvolvimentos conjuntos de soluções para resolver problemas que são comuns da cadeia produtiva. Então, nós temos projetos envolvendo 24 instituições, entre montadoras, sistemistas, universidades, startups, pensando numa solução conjunta. Então, ali nós temos contrapartidas econômicas que vêm da empresa, contrapartidas financeiras, o uso da infraestrutura e a renúncia fiscal que se transforma num recurso financeiro também que vem do governo. Mas a infraestrutura, por exemplo, não cabe mais carro na cidade, né? Acho que Belo Horizonte entrou em colapso e várias cidades do Brasil. Mudar o modal não resolve a questão de se transitar na cidade, a não ser que você comece a voar com os drones que tem alguns fazendo aí, né? A questão também não está nessa contrapartida, eu vou dar dinheiro para fazer esse trabalho de tirar o carbono, né, desse processo, mas também é obrigação que vocês façam estradas, viadutos, túneis e etc. Não? Está dentro desse programa também ou não? Nesse programa nós estamos falando prioritariamente no desenvolvimento do veículo em si e das questões ligadas à conectividade, né? Tá. Homem-máquina, máquina-máquina e máquina-cidade nos conceitos da Smart City, que aí entra outras questões e que há também cofinanciamento de outros ministérios, né? Cada vez mais a pauta é interministerial. Nós estamos falando da descarbonização, da transição energética, porque a mudança climática ela está acontecendo e está nos impactando diretamente. Então, a ideia é que cada ministério, com seus respectivos programas, possa atender determinadas áreas que são demandadas nessa transição. No caso do programa Mover, né, o objetivo é justamente aumentar a competitividade das fabricantes de veículos e das sistemistas que produzem os componentes, né, que são as peças para esse veículo. Então, nós estamos falando prioritariamente no que diz respeito às propulsões, alternativas à combustão, questões de segurança veicular, substituição das importações, por exemplo, das ferramentarias, né, que é toda aquela parte de porta, chassi, capô, né, que é aquela parte mais de infraestrutura do veículo, que hoje ainda é muito demandada, né, de fora, então são muitos importados. Então, tem vários aspectos que estão sendo tratados nesse processo. Então, quando você fala da mobilidade, tem que ter uma visão de curto, médio e longo prazo. Nós temos uma frota circulante de mais de 60 milhões de veículos. Seria utopia nós acharmos que nós vamos simplesmente aposentar esses 60 milhões de veículos em 2025 e aí nós vamos ter uma infraestrutura eficiente de transporte público que funcione bem. Então, o que fazer até que nós tenhamos modais mais eficazes, que cada vez mais o transporte público seja fomentado, nós ainda teremos uma frota circulante considerável. Ela precisa consumir, né, assim, e eliminar, né, menos CO2 na atmosfera para poder a gente impactar. Então, tem várias ações que têm que ser feitas, desde o que produção, do que será comercializado no futuro, que ele seja mais eficiente, mas que também o que há hoje, já circulando, como que a gente diminui esse impacto negativo que é gerado com as emissões. Bacana demais, Janaína. Tem duas perguntas aqui, depois disso que você disse, que eu queria meio tentar amarrá-las aqui. Você viaja muito, você faz muito evento fora, toda hora você tá no Amsterdã, depois você tá não sei aonde, você tá numa viajação louca, né? Você tá aqui assim, tá lá na aula, depois você tá 24 horas depois você já tá lá não sei aonde. Então você tá vendo você tá trazendo muita experiência de fora. Queria que a gente entrasse numa pauta que ela é muito próxima, quando a gente fala de transformação, descarbonização, que é a ESG, né? Que é uma pauta que tá aí em voga nas empresas, no mundo como um todo, né? É um crescimento muito grande dessa sigla, né? Que é mais do que uma sigla, mas ela tem ganhado muito. O que você tem visto no exterior em relação ao ESG, no sentido de não basta só ganhar dinheiro, né? Não basta só ter uma empresa, é preciso pensar nas pessoas, pensar na governança contra a corrupção e etc. O que você tem visto nessas viagens suas e também na experiência que você tem aqui no Brasil? Acho que cada vez mais nós temos visto casos práticos de empresas que estão, inclusive, sendo melhor valoradas, né, com ações que são abertas na Bolsa, quando tem esse olhar, né, para além do capital, do lucro, né, que está ali na DRE, na última linha, o lucro que é gerado, quando há esse impacto social, o envolvimento, que tem uma governança que pensa
para além, né, da última linha da DRE, como esse impacto que é gerado na sociedade. Recentemente eu estive, em março, nós fazemos parte do Fórum Mundial de Transição Energética, o capítulo do Conselho Brasileiro, e estivemos em Roterdã, recentemente, para participar dessas discussões que envolveram cerca de 80 nações, 80 comitivas, né? E dessas comitivas, a gente observou que essa era a grande pauta. Então, cada país apresentando muito... ESG ou mobilidade? A questão da transição energética, transição né? energética, O Fórum Mundial da Transição Energética e Energia, né? Então, foram levantados vários aspectos e exemplos de projetos reais que estão sendo desenvolvidos, dos Emirados Árabes até... O que você viu de mais legal, assim? Eu vi de tudo, assim, de processos ligados à construção civil mais sustentável, as questões ligadas ao agronegócio, buscando cada vez mais produtividade, eficiência, tentando resolver problemas que são reais para o mundo, questão da fome, cada um, né, dentro da sua competência nacional, tentando buscar alternativas, países falando sobre hidrogênio verde, outros países falando sobre biocombustível, que foi o caso do Brasil, falando muito fortemente, eletromobilidade sendo testada em vários países e já trazendo aprendizados em alguns países que começaram antes de nós, questões ligadas à capacitação de mão de obra, nessa transição, onde nós não sabemos necessariamente qual que é o futuro do trabalho. Então, o futuro do trabalho também foi muito discutido, quanto que isso será impactado pela transformação digital, IA, o que que isso impacta, porque o social também tem a ver com isso, né? Como que as pessoas são engajadas e são qualificadas para que elas não fiquem de fora. Então, uma frase que foi muito dita é inovar, evoluir sem deixar ninguém para trás. Então, como que a gente pode fazer com que esse processo seja sustentável em todos os níveis? Então, acho que cada país tentou trazer um pouco das suas melhores práticas, dos aprendizados que já foram gerados com suas competências, né, e desenvolvimentos, para que a gente pudesse compartilhar. E o ESG está no tecido de todas, né? Sempre isso, tem essas pautas, de uma forma mais transversal. Então, já não tá, eu não vi o ESG sendo tratado. Eu falo que quando a gente fala de diversidade, você não precisa trazer um painel sobre diversidade para que ela seja colocada em voga. Você precisa tratar a questão da diversidade, a questão do ESG, da sustentabilidade, de forma perene, como pilares que são necessários e estratégicos para o desenvolvimento de qualquer governança de uma empresa, de qualquer organização. Ela precisa trazer isso como pilares que são de sustentação. Então, não precisa ser tratado só num painel específico de ESG. A gente viu o ESG sendo tratado em todos os painéis de forma muito transversal, trazendo exemplos práticos de como que isso pode ser operacionalizado. E também juntando competências das empresas que ora são competidoras e ora são competidoras, né? Esse termo, David Rogers traz isso em transformação digital, como, por exemplo, o mapa do Google Maps dentro do iOS, né? Da Apple. Mas a gente está vivendo um momento no planeta, Janaína, onde que as fronteiras estão cada vez mais tensas, onde que cada um está buscando mais proteção do seu território, expansão de território em alguns casos, e a tecnologia está embarcada nisso tudo, né? Você vê a China, o TikTok, o governo americano brigando com o TikTok por conta dos dados, enfim, tem muita coisa no tecido da tecnologia. E a gente está entrando agora, queria entrar numa temática com você, sobre a inteligência artificial, que é uma temática também muito transversal, que impacta todos os setores, né? E tem dado muito pano para manga no que se refere a fake news, no que se refere à produção de conteúdo científico que não é científico, que você fez lá pelas tecnologias, essa dificuldade que o jovem já tem de ler alguma coisa, ainda mais se alguém já escrever para ele, não precisa de ler mais. O que você pensa em relação a essa tecnologia da inteligência artificial e as adjacências, né, que tudo faz parte ali de um grande bloco de inovação, quando a gente está falando de divisas mesmo, de ter essa capacidade de ser um centro de conhecimento, né? Porque se a gente ficar replicando, botando o ChatGPT, que não é nosso, é de outro país, para falar o que a gente pensa, para fazer as pautas das reuniões governamentais, as reuniões decisivas para o crescimento do país, a gente acaba ficando mais uma vez para trás, né?
Bem, assim, só destacar que nós estamos aqui num podcast de bate-papo, né? Então, eu estou trazendo aqui a minha opinião pessoal, né? Não institucional em relação a esses aspectos. O que eu vejo é o seguinte, assim como na era em que a internet começa a ganhar forças aqui no mundo, muitas dúvidas surgiram. Né? Principalmente as questões do bug do millennial, o que isso vai, né? O que isso vai gerar de desafios, quantos empregos, né, serão descontinuados. Toda vez que há uma grande revolução tecnológica e possivelmente após a internet, a IA é uma das grandes fontes para essa revolução tecnológica que a gente está vivendo agora, muitos desafios vêm por aí, mas também grandes oportunidades. Eu estava mais cedo um pouco num evento da Unimed, nós estávamos falando sobre os impactos positivos que a IA pode trazer para as questões de diagnóstico, para as questões dos prontuários eletrônicos que permitem que você tenha acesso a informações mais rápidas, que a gente consiga ter predições para diagnóstico de doença a partir de dados que são gerados na nuvem. Então, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, na cadeia automotiva, se utilizar dessa base de dados para poder gerar insights, né? E com isso a gente aumentar a segurança veicular. Então, como você disse, eu sou uma otimista, né, de carteirinha, então eu acredito que a gente pode sim se utilizar de todas essas ferramentas, né, que são habilitadoras da transformação digital e que a IA é uma delas, como formas de a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tudo que já foi permitido, né, a gente consegue hoje automatização de processos, ganhar tempo, velocidade em análise de informações de forma assertiva, se você sabe quais perguntas fazer, né? Então, acho que tudo que for automatizável deve ser automatizado para que a gente possa nos dedicar àquilo que de fato demanda atenção como humanos. E que nós possamos cada vez mais sermos humanos, dando atenção plena para o que merece a nossa atenção, que a gente possa ter tempo de qualidade com as pessoas e que possa dar a atenção e tratamentos mais humanizados para tudo. Então, eu acredito muito que isso pode ser mais positivo do que negativo, desde que bem regulamentado, desde que nós tenhamos o entendimento de onde estamos e para onde estamos indo e que não usemos de forma irresponsável nenhuma dessas ferramentas, que como tudo, toda tecnologia pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Eu espero, sinceramente, que seja para o bem. Ótimo, Jana. Também acho que tem que ser usado para o bem e eu acho que a gente tem que ser, nesse aspecto, eu sou muito otimista também. O Papo On tem o objetivo da gente também gerar determinadas visões em relação a questões que são muito emblemáticas, importantes no cenário da vida das pessoas, digamos assim. E a gente sabe, você tem filhos, também eu tenho, né? Que as telas, né, causam um grande impacto. A gente está tendo números... ontem a nossa entrevistada aqui, Adriana Machado, trouxe a questão do número de suicídios de jovens, né? Isso tem crescido muito, depressão, um efeito colateral nocivo demais pelo uso excessivo de telas. A gente não consegue ficar livre delas, a gente sabe do quanto é nocivo. Igual aquele que fumava antigamente, falava assim, não pode fumar, né? É a mesma coisa, né? É um vício que a gente tem. E a sociedade tem ficado muito alienada em relação a esse consumo de tela, o tempo de consumo de tela nas crianças. Eu queria entender um pouco, assim, no seu ponto de vista, Janaína, como é que a gente vai conseguir... Tudo que a gente está fazendo está envolvido com telas, você trabalha hoje de remoto, trabalha com tela, você sai e vai para outra tela. Como é que a gente vai conseguir se desvencilhar disso e deixar, ou é utopia, deixar que a inteligência artificial faça um trabalho de telas para a gente fique num trabalho mais criativo, mais lúdico? Você acredita nesse futuro para a gente tentar reduzir um pouco essa quantidade de doenças que estão surgindo ou que estão se intensificando com o uso excessivo de telas? Essa pergunta de 1 bilhão, né? 1 bilhão, mas esse é o objetivo. Realmente é uma resposta bem complexa, né? Porque existe um desejo e existe uma realidade esperada, né? Que eu acredito que são dois caminhos que espero que lá na frente sejam convergentes e que, de fato, a gente tenha um equilíbrio nessa equação, né? Que, de fato, não é simples. Cada vez mais eu me lembro, há 20 anos atrás, quando eu tinha minhas agendas, aquela correria, né? Com o negócio, estudando e várias coisas, e tinha o desejo que tivesse alguma coisa que na palma da minha mão eu conseguisse resolver tudo. E hoje nós temos isso.
né? Só que o que isso gera também de efeito colateral negativo e que está nos impactando dessa forma? Até que ponto que nós, como pais, não somos culpados porque nós temos um dia totalmente assoberbado, com uma agenda que é intensa e que as babás acabam sendo o smartphone que você coloca na mão do seu filho? Quantas crianças no restaurante que estão ali, né? assistindo para que os pais possam ter aquele momento, né, de sossego, entre aspas, né? Então, eu acho que nós somos muito responsáveis por isso que está acontecendo agora, nesse momento, e que nós, que somos a transição das gerações, né, que viveu uma época mais analógica e que está se digitalizando cada vez mais, nós temos um papel crucial nesse futuro que será construído. Porque o lúdico, né, eu gosto muito de caminhadas de longa distância, de ir para a roça, né, pé no meio da natureza ali, então eu tento propiciar para os meus filhos, principalmente esses momentos de desconexão também, até por isso que eu acredito que, para mim, isso é um momento de me reconectar comigo mesma, né? O detox. Então, assim, mas cada vez mais a gente vê que é difícil, porque as famílias estão conectadas, as formas de consumir já mudaram, se adaptaram, então acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Talvez algumas dessas tecnologias possam nos auxiliar a diminuir um pouco a intensidade que a gente tem nas nossas agendas, para a gente demandar menos, porque, de fato, tudo está ali na tela, né? Do lazer, as nossas atividades diárias laborais, elas estão ali. Então, qual que é o equilíbrio? Esse é o que nós precisamos responder a essa grande questão de qual que é o equilíbrio para essa fórmula mágica, que a gente tenha um futuro mais sustentável e mais saudável. Eu tenho tentado ficar mais offline, trocando as telas pelos livros, que eu acho que livro não dá para ser no Kindle, tem que ser no papel, adoro livro em papel. E aí eu queria te perguntar, qual o livro que você está lendo ultimamente? Eu sei que você deve ter, assim, um minutinho, você fala, eu preciso ler, ou tem a ver com trabalho, ou tem nada a ver com trabalho, o que você está lendo hoje? Eu tenho lido alguns livros recentemente, principalmente ligados às questões de mobilidade, tenho estudado muito políticas públicas de vários países para entender o que aconteceu em vários desses países, então tenho me dedicado muito a essas leituras técnicas, né, e o doutorado mesmo tem me consumido muito do tempo disponível que eu tenho para leitura, eu estou me aprofundando. E hoje o meu livro de cabeceira tem sido o livro da nossa professora, do nosso professor, né, a Márcia Rapini, do Eduardo, que é um livro bastante intenso e extenso também, né, de conteúdo riquíssimo, que traz um grande resumo sobre essa história da economia da ciência e tecnologia, e eu acho que eu tenho aprendido muito com ele. Então, o livro que eu estou me dedicando, debruçando e marcando ali todos os pontos relevantes para entender um pouco mais sobre esse processo. Eu sou engenheira, não sou economista de formação, então ele tem me ajudado a trazer vários insights, né, sobre como, de alguma forma, induzir ou atuar na construção de políticas ligadas à inovação no Brasil com base nesse histórico, né, que tem sido trazido por esse livro. No nosso primeiro podcast, a gente conversou aqui e uma das coisas que foram trazidas é a questão do conhecimento, de buscar conhecimento em um mundo que a gente não sabe o que vai vir para frente. Qual que é o futuro da mobilidade? Você tem talvez uma visão mais clara do que a maioria da população, mas ainda assim é incerto, de certa forma, que você não sabe, né? Tem uma série de questões que estão envolvidas aí globalmente ou localmente. O conhecimento ainda é, Janaína, para você, o vetor principal da inovação? Sempre. Sempre. Acho que a partir do momento que nós buscamos o conhecimento, que nós buscamos nos informar, né? Acho que a informação, no momento em que ela vira conhecimento, é o ápice, né, do que pode acontecer em termos de evolução para o ser humano. Então, acho que se a gente se abstém de buscar essa informação, simplesmente ler o comentário de alguém, um post, e já cria uma verdade absoluta e começa a postar, isso tem um risco muito grande, inclusive de a gente direcionar decisões para alguém que nos escuta, para alguém que acredita. Imagina pais que só postam ou repostam determinadas informações sem ter um senso crítico. Isso influencia diretamente seus filhos, né, e toda aquela cadeia de pessoas que está ali em volta. Então, para mim, o conhecimento é a base. A educação transforma e acho que é sobre isso, né? Nós temos que trabalhar cada vez mais buscando informações que gerem conhecimento, trabalhando na educação, principalmente dos nossos jovens, né, que são o futuro que a gente quer construir, né? Esse futuro mais sustentável. Não, e sem dúvida. E com a inteligência artificial, a gente pode utilizar de recursos para nos dar caminhos para criar coisas novas, pedir sugestões.
É uma tela branca que você tem, que você pode pedir que ele faça um monte de insights ou brainstorming que você faria fisicamente com alguém, você pode fazer utilizando inteligência artificial. A gente está caminhando para o finalzinho do nosso podcast, Janaína, já te agradecendo mais uma vez a sua presença, esse papo tá delicioso, a gente tem... Você vê que é um negócio que a gente começa a conversar, vai para vários caminhos, que é um pouco como é que a sociedade está hoje. A gente tem muita coisa para olhar, muito caminho para olhar, e eu tenho observado, principalmente para os meus alunos de pós-graduação que são mais novos, uma dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho. Muitos falam assim, pessoal, você não me ensina um pouco de LinkedIn para eu ver como é que eu faço, porque eu não sei o que eu faço. Eu gosto de pintura, mas eu gosto também de skate, eu gosto de não sei o que. Ele está num mundo que tem uma quantidade de opções, um portfólio, porque na nossa época tinha quase nada para fazer, né? Você tinha um Atari no máximo. Agora você tem milhões e milhões de conectores que te levam para lugares impossíveis antigamente. Como é que você, Janaína, falaria, o que você falaria para esse jovem que às vezes estaria no meio de um curso superior e fala assim, cara, não sei se eu quero isso. Muitas pessoas estão colocando o rótulo de TDAH, não, a pessoa TDAH, então ela vai... Mas não é todo mundo que é TDAH, tem gente que não sabe, porque tem muita oportunidade. A gente falou de várias coisas aqui, você já fez uma trajetória gigante na sua vida, passando por vários setores. Depois de tudo que você passou, como é que você conseguiria pavimentar uma estrada para um jovem hoje que está se formando, por exemplo? Eu acho que tem vários aspectos, né, que precisam ser levados em consideração. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala que tempos difíceis criam homens fortes. E tempos fáceis criam homens fracos. Não estou dizendo que essa moçada que está chegando agora é frágil, não estou dizendo isso. Só que a gente criou uma infraestrutura, inclusive tecnológica, muito robusta, que abriu um leque de possibilidades muito grande. Começou com controle remoto, né? Várias tecnologias que foram surgindo, a própria internet que conecta tudo com todo mundo, né? Então, muda a nossa forma de consumir. Então, antes nós tínhamos uma estratégia mais linear que precisava ser traçada, né? Então, se você estudasse, escolher sua profissão, estudasse, trabalhasse muito, você seria bem sucedido. Hoje, como eu disse, o futuro do trabalho ainda é incerto, tem muita coisa que está por vir e precisa ser construída. Né? Então, acho que isso também traz um grande desafio. E uma angústia, né? E uma angústia, é o famoso, né, mundo bunny que a gente está vivendo aí com tanta fragilidade, incerteza, que gera ansiedade, que gera essa não linearidade e que, de fato, a gente precisa estar muito atento e ficar muito tranquilo também em relação, assim, a essa ansiedade que surge com esse volume de informações e de possibilidades, a ansiedade vai cada vez mais sendo exacerbada. Então, se eu puder dar um conselho para esses jovens que estão começando agora, conversem com os mais velhos. Aquilo que minha mãe falava, né, e meu avô falava, mesmo num futuro com menos possibilidades, como nós tínhamos há 20, 30 anos atrás, eu acho que isso não mudou. Acho que o compartilhamento, conversar com nós que temos cabelos brancos, né? E acho que é importante que os jovens estejam abertos, porque eles estão muito donos da verdade também. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né, que já sabem plenamente o que querem, né? Então, são muito seguros desse futuro que está sendo construído, mas que cada passo que eles dão no sentido do amadurecimento e da sabedoria, de fato, eles veem que tem mais perguntas do que respostas. Então, estejam abertos a conversar, a compartilhar, participar dessas rodas de discussão que o ecossistema tanto permite, ouvir, né, conhecer empresas, conhecer atuação, conhecer um pouco mais a fundo, né, sobre possibilidades, para além daquilo que são os resumos que hoje são postados nas mídias sociais. Ouvir mais, né, Janaína? Ouvir o diferente, né? Que eu acho que a questão toda que faz a gente evoluir é ouvir não o que a gente quer, mas o que a gente não quer. É entender aquilo que não é comum, sair da nossa bolha, né? A gente fala muito isso quando a gente está falando de inovação. Você quer inovar? Então você tem que pensar fora da caixa, né? Pensar em outras caixas, tem todo quanto é tipo de caixa aí pra gente pensar. Mas o jovem precisa ter esse olhar de que muita informação foi construída pelas pessoas que vieram antes. Claro que tem um território vasto, extremamente repleto de oportunidades, mas às vezes o excesso nos dá essa falta de mobilidade, né? Brincando um pouco com... Para onde eu vou, né? Para onde eu vou. Tem muita... E aquela história, né, do país, Alice no País das Maravilhas, né? Se não sei para onde eu vou, qualquer estrada serve, né? E tá tudo bem se você buscar algumas coisas e descobrir o que não quer.
talvez faça isso rápido para conseguir voltar. E até honrar esse passado, né? Toda essa construção que foi feita, tiveram pessoas que colocaram tijolinhos ao longo desse caminho. Então, ouvir um pouco disso, por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais do que falar. Exatamente. Eu queria te agradecer, Janaína, por esse bate-papo incrível. Eu achei que foi muito rico, cheio de coisas para a gente compartilhar. Se você chegou até aqui, você não está ansioso, você aguentou aí quase 1 hora de bate-papo. Compartilhe nas redes sociais, mande as suas críticas e sugestões e também vou colocar aqui no nosso vídeo os contatos da Janaína, tudo que você puder contribuir, né? Será muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza de estar aqui no Papo On. Eu que te agradeço, Alisson, pelo convite. Foi muito gostoso, né, esse nosso bate-papo, essas reflexões. Então, acho que você me fez pensar em vários aspectos, como que eu posso colaborar, contribuir um pouco mais, né, sobre o desenvolvimento desses nossos adolescentes que estão por aí. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado.